E cerca de 24% dos vênetos antigos tinham ascendência eslava. Você sabia disso? Pois é, essa aqui é uma informação que saiu aí numa revista científica, obviamente uma pesquisa científica recente feita, e eu gostaria também de abordar isso com vocês agora aqui nesse vídeo. E óbvio, fica até o final, porque na verdade nós vamos ter que provavelmente dividir esse vídeo em dois, porque eu vou falar sobre o artigo, né? A gente vai tirar algumas conclusões, a gente vai na verdade discorrer a respeito desse artigo científico. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal. Caso você queira contribuir alguma coisa com o canal, tem o botão valeu, que você consegue contribuir com algum valor. E óbvio, não deixa aí de ativar o sininho das notificações. E muito importante, você que vem aqui e assiste o vídeo, além de curtir, também é interessante que você deixe algum comentário, nem que seja um emoji, né? Alguma coisinha assim e tal. Nem precisa fazer, né, grandes comentários. Eu sei, às vezes as pessoas não têm tempo, mas é importante para ranquear melhor o canal e também fazer com que ele apareça aí para outras pessoas que têm a mesma origem que a nossa, né? Pessoas que buscam aí sobre Itália, sobre origem, ascendência, né, italiana, esse tipo de coisa. O canal acaba aparecendo mais também para essas pessoas, tá bom? Então eu peço aí a ajuda de vocês. Sempre que vierem assistir, deixem alguma coisa aí nos comentários, porque é muito importante para o canal, né? O algoritmo do YouTube ele é meio burro, ele precisa dessa... Na verdade ele é inteligente, né? Ele coloca lá para cima os canais que tem mais interação. Os canais que tem menos interação, ele vê assim, não é tão importante porque não está atraindo muitas pessoas, as pessoas não têm vontade de ir ali comentar alguma coisa. Então, esse aqui é um estudo científico, como eu falei para vocês, óbvio, eu sou o Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare, caso você não conheça o canal, não deixe de se inscrever. Esse é um estudo importante para nós, um estudo recente, todos os estudos recentes, eles acabam... Vocês sabem que as pesquisas, né, as pesquisas científicas, eu sou mestre, eu tenho mestrado, eu fiz, né, também, eu tenho alguma jornada, né, nesse caminho de pesquisa científica aí. E vocês sabem que as pesquisas elas não são 100% absolutas, né? Não existe nada absolutista. Então toda a teoria, basicamente a maior parte são teorias, e toda a teoria ela pode e ela tem espaço na verdade para ser melhorada e às vezes para ser reescrita, né? E para a gente ter um outro conceito sobre aquilo. Ninguém escreve, ninguém faz um estudo achando que aquilo vai ficar assim eternamente. Tanto que a gente até deixa um espaço ali, faz uma provocação, muitas vezes é de bom tom nos artigos científicos, a gente fazer uma provocação e dar ideias para outros autores, para outros pesquisadores virem estudarem mais aprofundado certas coisas que a gente não conseguiu desenvolver, que a gente não conseguiu estudar no nosso meio, no nosso artigo, porque é impossível estudar tudo, justamente para arranjar respostas melhores para aquilo que a gente não tem ou que a gente sabe que é meio limitado. Então, não abracem todas as coisas, não abracem tudo que vocês leem como absoluto, né? Isso aqui é verdade 100% e acabou. Não, tudo pode ser revisado. E, na verdade, essa proposta desse artigo aqui, que eu traduzi em português, eu vou colocar os autores aí para vocês, mas aí eu acho que vai ser no segundo vídeo, tá? Eu vou ter que dividir em dois vídeos, porque a gente vai falar sobre o artigo em si, e é bastante informação para eu falar num vídeo só. Então, eu gostaria de dividir em dois artigos, mas eu vou colocar ali o artigo na íntegra lá no segundo vídeo, e as referências, os autores, a universidade, só lá no segundo vídeo, porque ele foi escrito numa outra língua, eu fui traduzir e tal, consertei, e eu gostaria que vocês acompanhassem aqui pelo canal esse artigo aqui em português. Olha só, vamos começar então. O resumo é assim, ó, nossa investigação foi realizada em um conjunto de 854 antropônimos pessoais venéticos da área correspondente do atual Vêneto e Friul. Então, essas duas regiões de hoje, tá? O atual Vêneto e o Friul. E áreas ao redor desses locais. Derivados do Corpus Inscriptionum Latinarum, um catálogo de inscrições latinas continuamente atualizado que cobre o período do Império Romano e suas províncias. Portanto, é o venético, já que vocês já podem imaginar que ele já tinha alguma influência ali do latim, tá? Eles citam isso aqui no documento também. Os antropônimos venéticos
aparecem profundamente latinizados. Olha só, acabou citando agora. Aparecem profundamente latinizados, porque é comum, né? E a raiz de cada antropônimo pessoal venético foi identificada comparando-a com lexemas correspondentes nas atuais línguas eslavas sobreviventes. Então, só para a gente fazer uma revisão em cima disso, que ele está falando aqui, que os autores estão falando porque são dois. Vocês vão ver esses termos, essas palavras. No segundo vídeo eu vou trazer aqui as palavras analisadas, tá? Eu não vou falar agora essas palavras porque é bastante coisa para um vídeo, mas no segundo eu trago essas palavras analisadas e eu vou falar para vocês, olha, isso aqui provavelmente era originalmente de tal modo e foi latinizado assim, tá? Então, isso aqui eles mesmos mencionam. Resulta que os antropônimos pessoais venéticos com raízes eslavas seguras, no conjunto são de 23,89% dos antropônimos pessoais venéticos derivados, o que permite estimar que durante o período do Império Romano, aproximadamente cerca de 24% da população vêneta tinha ascendência eslava. Então ele fala ali nesse período do Império Romano, quem sabe antes, né, quanto era essa porcentagem, se era maior ainda. Isso destaca que os eslavos já estavam presentes no Vêneto / Friul de hoje e nas referidas áreas bem antes do período do Império Romano e do século VII depois de Cristo, da teoria geralmente aceita da chegada tardia dos eslavos na Europa. Então existe uma teoria que os eslavos chegaram só depois aí na Europa e esse artigo diz que não, tá? A consequência lógica é que essa teoria está errada e deve ser rejeitada. É isso que eu falei para vocês lá no início. Todo mundo que é um pesquisador que se digne, né, que tem um mínimo de dignidade, ele vai saber que a sua pesquisa não é absolutista. Ela realmente pode estar errada em muitos pontos e a maior parte delas, de fato, ao decorrer dos anos, acabam tendo muitos pontos errados e chegam novos pesquisadores e falam que não, isso daqui não era bem assim. Olha só, esse aqui é o resumo, né, que eu já falei para vocês. Agora vamos lá para a introdução. Na introdução ele fala: antigas tribos vênetas vindas do Cáucaso povoaram diferentes regiões da Europa de hoje. E aí eles apontam aí essas diferentes regiões. Armórica, na França, né, os vênetos lá da França, que a gente sabe, o Lago de Constança, na Alemanha, o Lácio, na Itália, Vêneto, obviamente, né, Eslovênia, Áustria, né, e delta do rio Vístula, que fica lá na Polônia, e também a Paflagônia, que hoje é a atual Turquia. Uma tribo vêneta, também chamada de Énete, né, pelos gregos, era considerada parte da comunidade étnica ilíria. Tá? Nós estamos falando dos ilírios. Isso aqui foi registrado, devidamente documentado pelo Heródoto. Tá bom? Pelo Heródoto. E habitava a região ao redor do Mar Adriático Norte. Mais tarde foi explicado que, então ele faz uma ressalva, né, daquelas coisas que se pensava uma vez e que depois, por meio de pesquisas, enfim, se explicou muita coisa a respeito disso. Mais tarde foi explicado que a parte da planície perto do Adriático, nunca deixou de pertencer a outra tribo muito antiga chamada Vênetos. Ou seja, antes desses vênetos ilírios chegarem lá no Vêneto, já existia um povo que eram outros vênetos. Então, sempre pertenceu aos vênetos, diferindo ligeiramente dos gauleses nos costumes e trajes e falando outra língua. Sobre essas pessoas, os poetas trágicos, enfim, né, aqueles poetas dramáticos contam muitas histórias maravilhosas. Então ele cita aqui até um nome em latim, né, o Políbio, acho que é em português. Ao nosso ver, a expressão tribo muito antiga, que foi até o Políbios ali que ele utiliza, é um indício claro de que essa tribo dos vênetos era considerada uma população autóctone, ou seja, uma população nativa, indígena, independente, né, de outras etnias do norte da Itália. A expressão falar outra língua, ele até destaca entre aspas, é uma indicação de que os vênetos eram um povo distinto dos celtas. Isso às vezes tem bastante confusão, né? Então era distinto não só dos celtas,
celtas, mas como dos etruscos, dos romanos, que vieram muito depois, né, 10 séculos depois. Então era uma população, digamos, independente nela mesma, era um povo. O povo vêneto é um povo, não é? Ah, o Vêneto é o quê? O Vêneto é celta, o Vêneto é não sei o que. Não, o Vêneto é Vêneto, acabou, tá bom? Vêneto. Com base nas informações adquiridas por Meandros, os vênetos, chamados também Énete, que a gente sabe, aliado dos troianos, migrou da Papalagônia para o norte do Mar Adriático após a queda de Troia, segundo, né, que foi também mencionado lá pelo Estrabão. As informações de Meandros certamente contêm algo de verdadeiro, mas muito provavelmente os vênetos vieram para o norte da Itália não por acaso, mas buscando refúgio em seus parentes. Esses vênetos que eles estão dizendo seriam aqueles os Ênete, né? Os Ênete mencionados pelos gregos. Então, eles acreditam, aqui na pesquisa, ele acaba apontando que esses que vieram da Papalagônia, eles vieram em busca de socorro dos seus parentes vênetos que já estavam morando no Vêneto, e não que eles chegaram da Papalagônia e montaram todo o Vêneto, né? Como algumas pessoas preferem acreditar. Então, não, já existiam vênetos ali, vieram esses outros vênetos a pedido a socorro dos seus parentes. De fato, é possível que os autóctones vênetos, e aí ele destaca, né, o Políbios, outra vez que fala isso, tenham habitado a região do Adriático Norte antes da Guerra de Troia. Então, vocês já sabem que a população vêneta era vasta, ela acabava se espalhando por vários locais. E não é novidade que esses ilírios, os vênetos ilírios, tenham retornado, né, para o lugar de onde provavelmente eles saíram. Antropônimos venéticos podem ser encontrados em algumas publicações. Ele cita aqui, né, publicações de Pellegrini, do Prosdótimi, lá de 1967. Depois a gente também tem os eslovenos, os professores eslovenos da Universidade de Ljubljana, Savli, Bor e também o Tomadzic, de 1996, mais recente, né, dos anos 90, que não tratam deles de forma sistemática. A exceção é uma publicação de Pauli, de 1891, na qual eles são listados sistematicamente de acordo... Vamos ver aqui o que ele ressalta, sistematicamente de acordo com sua aparição no corpus Inscriptionum Latinarum. Daí é o que é chamado também por Sil, né? Sil. No entanto, esta última publicação não considera sua etimologia. Isso aqui é um catálogo que foi lá registrado, mas é um catálogo que registra lá do Império Romano, do tempo em que já havia essa interação aí com o Império Romano. E olha só, o que acontece? No próximo vídeo, a gente vai sim ver essa pesquisa, se aprofundar um pouco mais nessa pesquisa, e também eu vou trazer para vocês as palavras, né? As palavras que eles acabaram fazendo essa pesquisa. Mas como é uma coisa muito longa, e o vídeo também já está se estendendo aí, eu prefiro dividir ele em 2 vídeos. Então a gente fica para a próxima, e eu termino esse artigo no próximo vídeo, não deixem de assistir, por favor. Comenta aí, porque a gente já teve algumas coisas, na verdade, relevantes aqui na própria introdução, tá bom? Algumas coisas relevantes em nível histórico. Então comenta aí no vídeo o que você achou dessa primeira parte do artigo, como eu mencionei para vocês. Eu vou deixar o nome da revista, os autores, a pesquisa em si toda lá no segundo vídeo, tá? Não vou deixar agora porque daí vocês vão lá olhar e não voltam mais para o segundo vídeo. Então eu deixo só lá no segundo vídeo e assistam o segundo vídeo, tá bom? Deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso, se o que você acredita aí, o que vai acontecer nessa pesquisa, porque a pesquisa afirma já lá no resumo, né, que na verdade são 24%, aproximadamente cerca de 24% da população vêneta já tinha ascendência eslava lá no tempo do Império Romano, porque são palavras aqui, enfim, detectadas lá do Império Romano, já no período do Império Romano, e não se sabe o que, então, de repente, quantos desses aí, quantos vênetos já não tinham essa ascendência eslava, de repente, antes, pode ser que tenha se reduzido essa ascendência lá no tempo do Império Romano. Deixa aí seu comentário e a gente se vê aí no próximo vídeo para terminar esse artigo. Tchau, tchau. Strucon.